Como você está? Espero que esteja bem. Eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Sou morena, de estatura mediana, com os cabelos castanhos, cacheados, compridos. Estou usando hoje uma blusa lisa. Atrás de mim, nós temos uma parede verde bem clarinha. E eu fico muito feliz por você estar aqui comigo para mais uma aula sobre a língua portuguesa. Vamos ver o que aprenderemos hoje? Todo texto apresenta uma orientação temática, ou seja, ele é desenvolvido a partir de um tema, a partir de um determinado assunto. E na aula de hoje, nós vamos aprender a identificar o assunto principal de um texto. Ou seja, vamos aprender a identificar do que trata o texto. Para isso, nós precisamos saber diferenciar as partes principais das partes secundárias de um texto. Para identificar o assunto principal ou o tema de um texto, é preciso que nós consigamos relacionar as diferentes informações nele apresentadas. E são essas informações que constroem o sentido global do texto. Então, nós precisamos relacionar as informações explícitas e as informações implícitas. As informações explícitas são aquelas que estão claras no texto e as informações implícitas são aquelas que precisam de nós uma atenção maior durante a leitura. Nós temos algumas aulas que falam sobre esse tema. Se você tiver interesse, basta procurar no YouTube. Bem, essas informações, elas nos ajudam a fazermos inferências e são elas que constroem o sentido global do texto. Nesse processo todo, é muito importante que nós saibamos diferenciar as partes principais de um texto das suas partes secundárias. Nós vamos fazer a leitura de um texto e durante essa leitura eu gostaria que você tentasse identificar do que ele trata. Qual é o sentido global desse texto? Vamos à sua leitura. Monumento do Cristo Redentor coleciona números superlativos há 90 anos. Veja curiosidades. Escultura de 38 metros de altura é a terceira maior representação de Cristo do mundo. Estátua de 1.145 toneladas foi construída para resistir a ventos de 250 km por hora. Por Alba Valéria Mendonça, G1, Rio. Terceiro maior do mundo. O Cristo Redentor, com seus 38 metros entre estátua e pedestal, é a terceira maior escultura de Cristo no mundo. A maior de todas é a do Cristo Rei, da Polônia, que com o pedestal chega a 52 metros de altura. A segunda maior é a escultura de Cristo de la Concórdia, da Bolívia, com 40 metros no total. Construído entre 1926 e 1931, o monumento, incluindo o pedestal, tem a altura de um prédio de 13 andares. A estrutura de concreto armado foi erguida sobre 4 pilares, unidos por vigas de 2,60 metros cada, e sustentam 12 lajes. Uma escadaria
une os 12 platôs internos, que levam a tampões nos braços e na cabeça da estátua. A subida até o pedestal, onde se encontra a capela de Nossa Senhora Aparecida, conta com 220 degraus. O monumento conta ainda com 3 elevadores panorâmicos e 4 escadas rolantes. Você sabia que o Cristo Redentor completou 90 anos no dia 12 de outubro de 2021? Agora, nós vamos interpretar os componentes desse texto para identificarmos o seu sentido global. Um bom início para a nossa identificação do assunto de um texto é nós prestarmos bastante atenção no título. Monumento do Cristo Redentor coleciona números superlativos há 90 anos. Veja curiosidades. E também prestarmos atenção no subtítulo. Escultura de 38 metros de altura é a terceira maior representação de Cristo do mundo. Estátua de 1.145 toneladas foi construída para resistir a ventos de 250 km por hora. É claro que isso não significa dizer que o título fale sempre diretamente sobre o assunto global. No entanto, ele já nos dá uma pista sobre o que será abordado no texto. Porém, nesse caso aqui, o título da notícia já sinaliza para nós qual é o assunto global do texto. Você conseguiu perceber qual é esse assunto? Muito bem! São curiosidades sobre o Cristo Redentor. Vamos ver se é isso mesmo? Observe que aqui nós temos o título da curiosidade e nós temos o primeiro parágrafo do texto. E nesse primeiro parágrafo, nós temos informações sobre o Cristo Redentor e sobre outras estátuas de Cristos espalhadas pelo mundo. Quais são essas estátuas? É a estátua Cristo Rei e a estátua Cristo de la Concórdia. Construído entre 1926 e 1931, o monumento, incluindo o pedestal, tem a altura de um prédio de 13 andares. A estrutura de concreto armado foi erguida sobre 4 pilares unidos por vigas de 2,60 metros cada e sustentam 12 lajes. Uma escadaria une os 12 platôs internos que levam a tampões nos braços e na cabeça da estátua. A subida até o pedestal, onde se encontra a capela de Nossa Senhora Aparecida, conta com 220 degraus. O monumento conta ainda com 3 elevadores panorâmicos e 4 escadas rolantes. Esses 2 parágrafos dão informações de uma escultura cujo nome não está explícito. Lembra-se de que no início da aula nós vimos que para descobrirmos o assunto principal de um texto, nós precisávamos extrair dele tanto informações explícitas quanto as implícitas. Então, é isso que nós precisamos fazer agora. Esses 2 parágrafos estão nos fornecendo dados sobre uma das 3 estátuas citada anteriormente, mas nós precisamos inferir qual é essa estátua. E as partes que vão nos ajudar nessa identificação são o título, o subtítulo da notícia e o título da curiosidade, porque no site há várias curiosidades e cada uma delas tem o seu próprio título. Nós estamos lendo somente uma. Então, quando nós relacionamos todas essas informações
Com o texto, nós percebemos que o segundo e o terceiro parágrafos da notícia informam dados sobre o Cristo Redentor. Agora que nós sabemos que o assunto principal do texto é o Cristo Redentor, vamos observar as informações secundárias que aparecem na notícia. Nesse primeiro parágrafo, nós temos informações sobre o Cristo Redentor e sobre outras duas esculturas de Cristos. E nós podemos dizer que essas informações são informações secundárias. Elas agregam conhecimento, mas elas não são o assunto principal do texto. Porque nós sabemos que o segundo e o terceiro parágrafos tratam do Cristo Redentor, fica mais fácil nós afirmarmos que todas as informações que nós lemos apontam para o tema central, que é a estátua carioca que está sempre de braços abertos. Observe como essas informações são todas sobre o Cristo Redentor. Data da sua construção, sua altura, tendo como parâmetro andares de prédios, a quantidade de degraus da escada, a quantidade de elevadores panorâmicos e a quantidade de escadas rolantes. Bem, agora que nós vimos que todas essas informações dos dois últimos parágrafos são sobre a nossa estátua maravilhosa, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você sabia de alguma dessas informações sobre um dos nossos pontos turísticos mais importantes? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Rio de Janeiro, o Museu de Arte do Rio, o MAR, é um bom lugar para você visitar. Mas lembre-se de que se você for ao museu, você precisa levar o seu comprovante de vacinação contra a Covid-19. Essa imagem do Cristo Redentor e do Corcovado faz parte da exposição Crônicas do Rio. Você gostou dessa dica? Você pode também buscar mais detalhes sobre essa e outras exposições nas redes sociais do museu. Vale a pena você visitar. O nosso encontro está chegando ao fim e é o momento de nós fazermos a nossa revisão. Na aula de hoje, nós vimos que um texto gira em torno de um assunto principal e nós aprendemos a identificar o sentido global do texto. Vimos que ele é composto por partes secundárias e por partes principais. Essas partes são compostas por informações explícitas e informações implícitas. E todos esses dados nos auxiliam na identificação desse sentido global do texto. Agora é com você. Leia e identifique o assunto global do texto abaixo. Aqui termino o que eu havia preparado para a nossa aula de hoje. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e vejo você no próximo encontro. Tchau!